Hello, meus queridos! Sejam bem-vindos ao meu primeiro vídeo do canal. O primeiro tema desse vídeo é: decidi ser au pair e agora? Bom, para quem não sabe, ainda muita gente não sabe, esse também é para contar essa novidade. Decidi ser au pair e eu vou contar para vocês todo o processo, desde quando que eu pensei em começar, né, o processo de au pair, procurar agências, até a finalização do meu visto, e a minha viagem é na semana que vem. Ainda é um segredo para muita gente, então quem assistir esse vídeo inteiro vai descobrir todo o meu processo, quando eu comecei e quando que eu vou embarcar. Bom, gente, eu vou falar da minha experiência, pode ser que você faça diferente, pode ser que você faça de um jeito, né, que você viu outras au pairs fazendo, mas eu vou falar do jeito que eu decidi fazer, como foi a minha pesquisa, qual foi o meu orçamento, qual foi a agência escolhida e em quanto tempo que eu fechei até o embarque. Então, a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar. Eu não fazia ideia quanto custava um au pair. Para quem não sabe, au pair é um intercâmbio de trabalho e de estudo. O trabalho, você vai morar na casa de uma família e você vai ser a babá deles. E você vai ter $500 para você estudar algum curso que você queira. Durante esse seu ano aí, você pode fazer 1 ano ou 2 anos. Quem quer e decidiu fazer esse au pair, eu, Giovana, vou me jogar de cabeça e eu pretendo ficar os 2 anos, né, de au pair. E eu quero usufruir o máximo dessa experiência, porque é uma experiência, assim, fenomenal. E eu vou continuar contando pra vocês, porque eu comecei a entrar aqui, ó, e obviamente começa a borbulhar, já assim, porque eu quero contar um monte de coisa, vai ter muito. Eu já vi várias pessoas próximas a mim que já tinham ido fazer, né, esse intercâmbio, e eu fiquei super animada, mas eu não fazia ideia qual o valor de um intercâmbio de au pair. Eu jurava que era pelo menos uns 15 mil reais, 20 mil reais. Porque assim, gente, geralmente os intercâmbios são muito caros e eu pensei, esse intercâmbio é bem longo, então provavelmente o valor dele vai ser bem alto. Quando você pesquisa au pair lá no Google, a primeira agência que aparece é a Cultural Care. E eu não tinha escolhido nenhuma agência até então, eu só tava pesquisando valores, não entendia muito bem como funcionava, né, o intercâmbio. Então eu pesquisei, entrei no primeiro site e aí eu vi o valor, que era de R$4.165, que já estava incluso o seu embarque, a sua ida e a sua volta, já estava incluso, né, a moradia e a alimentação que você teria. E eu fiquei muito assustada, confesso. Assustei meus pais também. Meus pais, eles estavam me apoiando muito nesse intercâmbio. Mas quando eu falei o preço pra eles, eles ficaram de queixo caído. Eles falaram, isso é mentira, não tem como, é um intercâmbio muito longo, o valor é muito em conta, é mentira. E aí eu falei, bom, vou ir atrás de pessoas que foram viajar, né, de intercâmbio recentemente pra perguntar pra elas. E aí, coincidentemente, uma colega de classe de faculdade tinha ido há uns meses atrás, e aí eu chamei ela no Instagram, perguntei, ela me falou que ela tinha ido pela Cultural Care, ela me explicou um pouco como que foi pra ela o processo, como que era o processo, eu tirei bastante dúvidas, aliás, ela me ajudou muito nesse início, porque foi ela que sanou todas as minhas dúvidas. E, gente, nada melhor do que você conversar com uma pessoa que já foi pro intercâmbio. É muito legal pesquisar no Facebook, no Google, mas nada como conversar com uma pessoa que ela vai ser 100% sincera com você em relação a tudo. E aí, eu decidi, não pesquisei nenhuma outra agência, decidi por conta, pela experiência dessa minha colega de faculdade, que eu também escolheria a Cultural Care, tanto que ela até me mandou o link de referência dela, de amigo, me inscrevi pelo link dela, só que eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, então o que eu fiz? Pesquisei qual que era o telefone do escritório de São Paulo da Cultural Care e liguei lá. Expliquei pra eles, né? Falei, oi, tudo bem? Tô interessada. E ali já foi uma pré-entrevista, ela já me fez um monte de perguntas, por que eu queria ser au pair, se eu trabalhava, se eu estudava, se eu gostava de crianças, quando eu trabalhei com crianças, foi assim, uma mini entrevista. Eu não sei se é assim com todo mundo, mas comigo foi assim.
E aí durou uns 5 minutos essa ligação e ela falou que uma pessoa iria entrar em contato comigo para marcar a minha entrevista do inglês, que eles têm que fazer essa entrevista, né, para saber do seu perfil, se você tem o perfil para você ser uma au pair, se você também tem o seu nível de inglês, né, é bom para você ir. E aí, isso foi no começo de maio, no dia 4 de maio que eu comecei a pesquisar, e eu marquei a entrevista pro dia 12 de maio, se eu não me engano, que era um sábado. E aí, nessa semana inteira, eu já fui me preparando. Eu conversei muito com uma amiga da minha tia, que ela já tinha trabalhado nos parques da Disney. Então, eu me preparei bastante para essa entrevista. Eu li quais poderiam ser as possíveis perguntas. Eu fazia tudo em inglês, porque eu não sabia como era a entrevista. De cada pessoa é singular, gente, não tem que falar, vai cair exatamente essas perguntas, porque a Cultural Care são várias meninas que entrevistam e não é para todas igual, porque a minha entrevista foi de um jeito, eu já li relatos de pessoas de entrevista que foi de uma maneira completamente diferente, então não é algo que é igualzinho, então não vá atrás de perguntas genéricas de entrevistas, porque não vai ser as mesmas, e talvez você até se arrependa disso, porque vai cair provavelmente uma pergunta que você não estudou e que você decorou, e aí você vai chorar. Então, na minha entrevista, ela foi num sábado, ela tava marcada para 1 hora, mas a entrevistadora falou que uma menina tinha cancelado, se a gente podia adiantar a nossa. E eu falei que sim, eu tava super preparada, já tinha estudado a semana inteira para essa entrevista. E a entrevista, ela começou em português. Muito legal a entrevistadora, por sinal. Muita gente reclama das agências, pelo menos a Cultural Care. Eu não tenho absolutamente nada pra falar deles. Eles sempre me atenderam muito bem, tiraram todas as minhas dúvidas desde a primeira ligação. Então, assim, foi um atendimento excepcional pra mim. Sempre que tinha dúvidas, eu mandava e-mail, me respondiam no mesmo dia, dentro de 2 horas. Ou se eu precisava de algo mais urgente, eu ligava e eles sempre foram muito atenciosos. Então, pra mim, eu recomendo pra você a Cultural Care, porque a minha experiência foi fenomenal com eles. E o que deixa o intercâmbio mais leve, né, que é quando você tem uma boa experiência com a agência, porque tudo flui melhor, tudo flui mais rápido. Então, a Cultural Care, pra mim, 10 de 10. Voltando para a entrevista foi muito rápida na questão de... foi tão fluida, a conversa foi tão bacana que acabou passando muito rápido, foi mais ou menos uns 35 minutos de conversa. A gente conversou em português, ela perguntou sobre a minha vida inteira, o que eu fazia, onde eu trabalhava, o que eu estudei, o que eu gosto de fazer nas minhas horas vagas, se eu namorava, se eu já fiz terapia. Elas fazem perguntas bem pessoais, então sim, vá preparado para você responder as perguntas pessoais, porque isso faz parte do teste de triagem deles para saber se o seu perfil é um perfil de au pair ou não. Eles até fazem essa triagem para saber se você tem o perfil que passaria no visto, né? Porque o visto americano, ele é bem exigente com várias coisas. Então, se você não tem muitas ligações no Brasil, é bem provável que o seu visto seja negado. Então, ali as meninas já selecionam quem elas acham que vai ser aprovado, quem não. Claro que no final das contas pode ser, né, que as pessoas sejam aprovadas ou reprovadas, tudo depende muito de você, do seu nervosismo, do quanto que você se preparou para aquela entrevista do consulado. A parte em inglês, gente, é a parte que eles vão avaliar o seu inglês, se você está apta, né, para entrar no programa. E também tem um valor especial se você tem o inglês intermediário avançado. Se você tem essas 3 condições, você vai pagar metade do programa, que é 2.087. A minha entrevista em inglês, ela foi bem rápida, durou acho que uns 10 minutos. Ela pediu pra eu falar sobre mim em inglês. Então eu falei, gente, eu sou uma pessoa que fala muito, então eu desembestei, falei de tudo, falei do meu trabalho, tudo que eu tinha falado pra ela em português, eu falei em inglês. Então ali ela conseguiu avaliar, então essa é uma dica que eu dou, não fique esperando ela te perguntar, não sei o que, já vai respondendo, gente, vai embalando uma coisa na outra, porque aí primeiro que você já mostra que você é comunicativa, que você já sabe falar, que você solta o seu inglês, e você não tem que ficar esperando aquele
bate e volta, porque isso pode deixar a sua entrevista demorada, você pode ficar estressada, né? Você pode ficar com mais vergonha ainda. Então, minha sugestão, que foi o que eu fiz, é faz um resumo da sua vida e fala em inglês. A não ser que ela te faça uma pergunta específica, mas pra mim não, ela pediu pra eu falar sobre mim, então eu já desembestei e falei minha vida toda num resumo ali em inglês. Passei na entrevista, desliguei, ela foi super gentil, falou que ela ia enviar, né, pra Boston o meu perfil, e aí se eu fosse aprovada eu receberia um e-mail. Gente, confesso que a resposta viria só na segunda-feira. Eu fiquei muito confiante que a entrevista teria sido muito boa, mas ao mesmo tempo bate aquela insegurança do tipo, será que eu fui bem mesmo? Porque assim, elas são muito genéricas nas respostas, elas não te dão esperanças de nada, até porque muitas coisas não dependem delas. Então você fica com aquela esperança de, meu Deus, será que vai dar certo mesmo? Então eu fiquei de sábado até segunda-feira esperando essa ligação da entrevistadora. E a parte da ligação é a mais feliz de todas. Esse dia eu estava trabalhando ainda quando eu comecei, né, o processo do intercâmbio. Eu lembro que eu tava almoçando e ela me ligou. Ela falou, oi, tudo bem? Posso falar com a Giovana? E aí eu tento perceber na voz da pessoa se vai ser uma resposta positiva ou negativa. E ela não me deu dicas, tipo assim, na voz dela de nada. A voz dela tava super normal, não tinha nenhum tom diferente pra eu tentar pegar antes dela me falar. Ela falou, bom, eu queria falar pra você que você passou. E aí, gente, a parte que eu mais queria era saber qual foi identificado meu nível de inglês, se ele era intermediário, se ele era básico, se ele era avançado. E aí ela me falou que o meu nível de inglês foi considerado intermediário avançado. Então, com isso, eu já poderia ter o valor especial do programa se eu fechasse com uma família que tivesse crianças com menos de 2 anos. Então ali eu surtei, gente, eu juro que eu nem escutei mais o que ela falou. Eu lembro que quando ela falou isso, eu fiquei tão feliz que eu ficava olhando pela janela, os carros passando, e eu ficava assim, meu, eu tô muito feliz, tô muito feliz. E ela falando um monte de coisa importante. Eu lembro que eu nem prestava atenção, eu só queria desligar pra ligar pros meus pais pra falar que eu tinha passado e que o começo do meu sonho tava dando tudo certo. Passou o processo da entrevista, eu tive que pegar todos os documentos que eles pediram, é uma lista de documentos que você tem que correr atrás, tem que ir no médico, pra médica assinar, né, o seu papel. Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo específico dos documentos e o que você deve fazer depois que você entra no programa. Mas aí fiz todos os documentos, tudo certinho, coloquei lá, fiz os exames que precisava. E chegou a parte, depois que eles aprovam tudo, é a hora que você fica online na plataforma. E o que é essa plataforma? No site deles, você entra lá e lá tem... É tipo um Tinder, que a pessoa te dá um like, a família te dá um like, você dá um like nela também. Se ambos se gostarem, você pode mandar um e-mail, você envia uma mensagem para essa família e vocês marcam uma chamada de vídeo para vocês conversarem, se conhecerem, etc. Confesso que essa foi a parte mais difícil para mim na questão emocional, porque você faz entrevistas e quando alguma família não atende ao seu requisito que você tem, você se sente muito mal. Eu, pelo menos, me sentia muito mal de negar uma família, porque parece que você tá dizendo não às crianças, e isso mexeu um pouco comigo. Então, assim, eu tentei evitar fazer muitas entrevistas, porque eu saberia que isso mexeria muito com o meu emocional. Né, eu tô negando criança. Gente, parece uma coisa boba, mas na hora que você tá lá e a pessoa tá lá contando dos filhos dela, super empolgada, que ela quer que você conheça os filhos dela, e no final você já sabe que você vai falar não pra essa família e você começa a se sentir super mal. Mas é um processo, gente, que você tem que fazer igual a entrevista de emprego, só que a diferença é que esse envolve crianças, então ele fica um pouco mais emocional. Mas é igual uma entrevista de emprego, que você tem os seus requisitos, a família tem os requisitos dele, se der match, perfeito, se não, fala que não, próximo, thank you, next. O meu perfil, eu acredito que ele ficou extremamente chamativo. Eu fiquei online por 3 dias. Durante 3 dias tiveram 19 famílias no meu perfil.
E na Cultural Care, você só pode ter 3 famílias por vez no seu perfil. Então, se você der like com 3 famílias, você tem que esperar você dar algum dislike para você ter outra família entrando. Então, as famílias que já não atendiam os meus requisitos, que eram no máximo 2 crianças, o schedule tinha que ser fixo, tinha alguns requisitos que eu queria já antes, né, de fazer a entrevista. Então, as famílias que eu já via que não tinha esses requisitos, eu já dava o xizinho e, gente, foi bizarro. Aparecia, tipo assim, a cada 30 minutos que eu dava um X, aparecia uma nova família. E pra vocês terem noção, a família que eu fechei match foi a segunda família interessada no meu perfil. Eu gostei deles logo de primeira. Eu li a descrição, que quando você dá match com a família, abre o perfil delas e aí você consegue ler e eles colocam todas as informações que você precisa saber. Eles colocam como é a casa, onde eles moram, como é o seu quarto, o que tem no seu quarto, com quem você vai conviver, se vai ter mais pessoas na casa, com quantas crianças, qual é o nome da criança. Gente, todas as informações possíveis, né, que você possa ter, gerar dúvidas antes de você, né, fazer o FaceTime. Então, assim, lá tem todas as informações que a família coloca pra você disponível e por ali você, né, pensa se você quer conversar com essa família ou não. E eu amei eles logo de primeira, foi uma família que eu falei, meu, não tem nem como. E aí eu mandei um e-mail pra essa família e uma dica, coloquem o seu WhatsApp pra vocês ficarem mais próximas. E-mail demora demais pra comunicação. E eu coloquei meu WhatsApp no final do e-mail e ela me chamou no WhatsApp no mesmo minuto. Foi tipo assim, ela foi super, super legal na mensagem, foi muito bacana. Ela falou, a gente pode conversar hoje, às 10? Acho que era às 8 da noite lá, e aqui seria 10. Falei, com certeza. Cheguei do trabalho, me arrumei, tomei um banho, passei maquiagem, sequei meu cabelo, coloquei uma roupa bonita, porque, gente, isso conta muito. É uma entrevista de emprego, então vocês têm que pensar, mesmo que seja online, vocês têm que estar bem arrumado, bem vestido, bem apresentável. Isso é uma coisa que conta demais. A entrevista foi super de boa, eu seria a terceira au pair, então ela já estava super acostumada a fazer entrevista com au pairs. Então a entrevista foi bem fluida, ela perguntou de mim, da minha família, por que eu queria ser au pair, com que eu trabalhava. E no final da conversa, a gente desligou, foi por WhatsApp. Ela me mandou uma mensagem no dia seguinte de manhã perguntando se a gente poderia fazer mais um FaceTime. Eu falei que sim. Aí ela marcou também o dia. E nisso eu também estava marcando com outras famílias. Eu fiz só 2 entrevistas, sem ser com essa família. Conversei com a família de novo, conheci o pai e na terceira chamada eu conheci a bebê. Fizemos 3 chamadas e na terceira chamada eles pediram um match. Então durou 3 dias meu processo, né? Eu fiquei online aí 3 dias, desde o dia que eu fiquei online até o dia que eu fechei o match, foram 4 dias, porque no primeiro dia eu não falei com ninguém. Então foi esse o processo do meu match. Foi muito rápido, o meu processo durou 28 dias, desde a primeira ligação com a agência até fechar o meu match. Então o meu processo em si ele foi muito rápido, porque eu estava disponível para viajar já em agosto. Então foi tudo muito rápido por conta da minha disponibilidade também. Agora vamos para a parte do embarque. Que não, querida, ainda falta o visto. Vamos para a parte do visto, que eu sei que muita gente tem essa dúvida, muita gente pira a cabeça nessa questão do e o visto. E agora? Eu vou falar uma coisa pra vocês que eu acho que ninguém falou até hoje. O visto não é tão desesperador quanto vocês imaginam. Porque assim, eu estava completamente desesperada. Todo mundo falava que era muito difícil, que os cônsuls eles eram muito críticos, eram perguntas muito difíceis e que você tinha que estar muito preparado. Tinha muita gente vendendo assessoria que preenchia o seu application, né, do DS-160 para você e você tinha que pagar, eles te preparavam. Mas eu vou te falar uma coisa que ninguém nunca te falou. Não é desesperador nesse nível. Não é difícil nesse nível. Juro pra você.
Com calma, eu preenchi meu DS sozinha, a Cultural Care mandou um PDF gigantesco explicando passo a passo do que eu poderia falar, do que eu tinha que escrever e etc. Então assim, se você fecha com a Cultural Care, gente, você não vai ter problema em preencher o seu DS 160. Tá tudo muito explicado, tá tudo perfeito assim pra você não errar. Eu me preparei muito pra entrevista, todas as possíveis perguntas que poderiam ser feitas pra mim, eu estudei, eu treinei com os meus pais em casa. Então assim, é só você estar preparada para a entrevista. Não precisa se desesperar, porque, se ele... Gente, eles não perguntam primeiro. A fila é gigantesca. Eles só vão fazer muitas perguntas para você se eles desconfiarem de algum motivo, de alguma coisa. Aí sim você vai ficar ali parada no máximo uns 10 minutos. Mas a fila é muito grande. Eles precisam, né, dessa agilidade de ir próximo. Então, geralmente, as entrevistas são muito rápidas. A minha entrevista durou 3 minutos. Desde a hora que eu encostei no guichê até ela carimbar o meu DS, foi extremamente rápido. Eu tô extremamente ansiosa. Essa semana eu vou começar a preparar as minhas malas. O processo em si não é desgastante. Muita gente falou, gente, é muito desgastante o processo, você tem muita ansiedade, você fica... Eu sou muito ansiosa e eu confesso que as únicas partes que me deixou ansiosa é ir pros Estados Unidos. Porque é um processo que, se você souber curtir o processo, gente, é igual a qualquer processo da sua vida. Tudo que você for fazer, se você for ficar ansioso, é melhor você parar de fazer as coisas. Então, assim, curta o processo, aproveite o processo, porque depois que você for embora, você vai deixar sua família, sua casa, seus cachorros, seus amigos. Então, aproveite o processo. Enquanto você tá fazendo o processo, curta a vida. Saia com seus pais, com seus amigos. E essa é uma dica que eu dou pra quem decidiu ser au pair. E semana que vem vai ter vídeo arrumando a minha mala. Eu tô pensando ainda em quantos vídeos eu vou soltar na semana até esse processo. Se vocês tiverem dúvidas mais específicas, pode me mandar no meu Instagram, que é GilRosaT. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e que isso tenha ajudado vocês e aberto a mente pra esse mundo do intercâmbio que é fascinante. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, é só me chamar. Beijo!